Bom dia, boa tarde, boa noite. Pessoal, hoje o filósofo Celso Favaretto revisita teses centrais de sua obra seminal, o livro A Invenção de Hélio Oiticica. Espero que vocês gostem. Eu vou fazer uma introdução à atividade artística e ao pensamento mesmo estético-político do Hélio Oiticica, porque é uma boa maneira entrar pelo Oiticica para se entender o tipo de intervenção estética, que é, na verdade, estético-político, estética e política, que ocorreu nos anos 60, mas que estava prefigurada já em momentos anteriores, principalmente na atividade artística dos anos 50, não é? Quer dizer, nos anos 60 especialmente, assim falando brevemente, tratava-se de fazer a crítica dos lugares institucionalizados de evidenciação e de circulação da arte, né? No momento em que, a partir dos anos 50 principalmente, tinha já se configurado um caminho, não mais já do modernismo, que vinha de 22, mas de uma abertura para a contemporaneidade artística, enfim, resumindo em outros termos, no momento que se configurava na passagem dos 50 para os 60, a crise já das vanguardas históricas e das vanguardas novas, né? E essa crise se desenvolve claramente nos anos 60 e chega o momento de crise por excelência é exatamente aquilo marcado pelos anos 67, 68, onde aparece aquilo que culturalmente ficou conhecido como tropicalismo, né? E é exatamente nesse período que a atividade do Hélio Oiticica se torna digamos, mais forte em relação a esta a intervenção nos modos de entender arte moderna e contemporânea e nos modos de entender a relação entre arte, sociedade, arte e política. Então, Oiticica não é a única maneira de se entrar nisso aí, na verdade, é possível fazer uma exposição de outra ordem que retoma os princípios do modernismo, as primeiras proposições do modernismo, como principalmente, eu cito aqui para vocês, eu retomo para vocês, as proposições do Mário de Andrade, que foram fundamentais na conferência de 42, quando há uma espécie de comemoração da Semana de Arte Moderna de 22, o Mário de Andrade fez uma famosa conferência chamada Movimento Modernista, que é um dos documentos mais importantes do século XX em termos de reflexão sobre arte e cultura, né? E, não sei, num certo momento, depois de falar que o modernismo foi um momento de reverificação da inteligência nacional, e ele usa esse termo, reverificação, e mesmo ele diz de remodelação do que ele chama de inteligência com I maiúsculo nacional. Ele diz que esse movimento modernista, pensado 20 anos depois, ele, que seria, digamos, germes de uma modernidade brasileira, digamos, de uma trajetória da arte moderna no Brasil, tá? Que o modernismo teria, na verdade, se efetivado, ou teria efetivado, ser efetivado e efetivado daí em diante, 3 princípios fundamentais. Eu vou ler aqui, ó. Primeiro princípio, direito permanente à pesquisa estética. Parece uma coisa tão comum, mas em 22, quando o Brasil era ainda atrasado e completamente provinciano e não articulado aos movimentos de transformação das artes que vinha na Europa desde do final do século XIX, e em que as vanguardas históricas tinham espolcado nos anos 10 e 20, no Brasil não tinha acontecido nada quanto a isso, entendeu? Havia um interesse, havia um inconformismo quanto a isso por parte de artistas, intelectuais, etc. Mas, na verdade, não tinha acontecido nada transformador.
Então, quando ele reivindica o direito permanente à pesquisa estética, é exatamente contra as convenções estabelecidas oficialmente, né, e que funcionavam tanto em termos de avaliação da atividade artística, como em termos de crítica, né, e em termos de premiação de artistas, etc, etc. Né? Então, não era, naquele momento, ainda reivindicar o direito permanente à pesquisa estética, que para nós hoje é uma coisa quase que besta, né? Era realmente uma coisa sensível. O segundo princípio, a atualização da inteligência artística brasileira. Essa atualização é uma coisa muito interessante, que vem até hoje. Nós estamos até hoje atualizando o moderno, quer dizer, o contemporâneo, na verdade, é uma atualização contínua do moderno, no sentido que o moderno nunca está completo, já que não existe um tal de pós-moderno, não existe. O que a gente chama de contemporâneo é uma contínua atualização das primeiras experiências do moderno e modernistas do Brasil, e que depois foram se transformando e exigindo outras operações de acordo com as mudanças na cultura, na política, enfim, na sociedade, assim por diante. Né? Então, atualização da inteligência artística brasileira. E, finalmente, diz o Mário de Andrade, o terceiro princípio, a estabilização de uma consciência criadora nacional, o que deu origem a muitos nacionalismos, uma tentativa de falar numa arte brasileira, não arte no Brasil, ou um trajeto moderno do Brasil, mas numa arte brasileira, a questão dos nacionalismos, tanto do nacionalismo que está na base do modernismo, como do nacionalismo que vai estar nos anos 30, nos anos 40, 50 e nos anos 60. O nacionalismo de base populista, por exemplo, que reivindicava uma arte nacional contra aquilo que nos anos 60 tinha se tornado absolutamente incontornável, que era a emergência da cultura de massa, o desenvolvimento da indústria cultural e a necessidade dos artistas, intelectuais, etc., darem conta de um fenômeno histórico, né, social e político, que era exatamente aquilo que mais tarde foi chamado de globalização, a internacionalização da cultura, da arte, etc., com o fato mais sensível, mais imediato da década de 60, que é o desenvolvimento dos meios de comunicação de massa, da televisão, do cinema, a publicidade, a indústria editorial, assim por diante, o que punha em questão as proposições que vinham desde o modernismo, que reivindicavam um nacionalismo, uma cultura brasileira, uma arte brasileira, etc. Quer dizer, o Mário de Andrade foi sempre, digamos, alguém que propugnou isso nas suas pesquisas, não é? Não de forma assim, digamos, tão exclusivista como aquilo que vai ocorrer nos anos 60 no Brasil, no nacionalismo populista, entendeu? Mas é aquele que fez de tudo em seu trabalho para gerar condições disso que ele chamou de estabilização de uma consciência criadora nacional. Estabilização aqui deve ser entendida como o desencadeamento de pesquisas e de produções, não é? que exatamente desse oportunidade para aparecer alguma coisa, como muitas pessoas dizem até hoje, né? Autenticamente brasileiras. Não é que não tenha existido ser autenticamente brasileiro, não existe até hoje. Claro que existe. Existiu e existe, mas não é hegemônico. Não é? Bom, como eu disse, pensar, trabalhar com a produção, com a trajetória experimental do Leipzig é muito instrutivo para se entender como nos anos 60, né, se dá aí um embate entre essas proposições, como as que vêm de Mário de Andrade, como ao lado do Mário de Andrade, um outro tipo de direção, de modernização, digamos, né, que é aquela que veio das proposições de Oswald de Andrade, da antropofagia do Oswald de Andrade, onde ao mesmo tempo que se reivindicava exatamente não uma cultura nacional, mas uma atenção ao que ele chamava de primitivismos, isto é, aos dados etnológicos, não é? Aos dados etnológicos da nossa cultura, ao mesmo tempo ele propunha um modo muito interessante de entender o que na ocasião, o que nós podemos chamar de encontro cultural. Quer dizer, ao mesmo tempo que se começa pela primeira vez nos anos 20, se fazia pesquisa dessas
singularidades, digamos, né? Do que seria uma cultura brasileira, e essas singularidades estariam nos nossos dados etnológicos, antropológicos, né? Que vai, digamos, da música, dos rituais, da cozinha, e etc., né? E já das contribuições do que vem da negritude, sabe? Da presença do negro na cultura brasileira há tantos séculos, né? Negro escravizado, mas que tinha, assim, já uma contribuição enorme, e inclusive contribuições que viriam, inclusive, vamos dizer assim, das referências indígenas, propriamente, né? Quer dizer, o Oswald de Andrade, na Antropofagia, vai pensar esse encontro cultural como sendo a valorização disso e, simultaneamente, né? A valorização do que estava chegando, que tinha chegado, principalmente através, em termos artísticos, das vanguardas europeias, que chegavam no Brasil e ainda não tinham condições de se implantar tal e qual, mas em contato com esses dados etnológicos, não é? E com essas singularidades ditas nacionais, isso produziria um choque cultural, cujo resultado seria, usando a metáfora que ele dizia, a metáfora da devoração antropofágica, né? Quer dizer, que haveria uma força nesses dados etnológicos que poderia assimilar as principais contribuições provenientes da cultura europeia, tanto ancestral, desde os 400 anos de Brasil já, mas principalmente os que vinham pelas vanguardas, absorver e digamos, introjetar aquilo que é interessante, que era dar mais força aos dados, aos nossos dados ditos primitivistas, entendeu? Sem nenhuma nostalgia de uma origem primitiva, etc. Aí é uma questão totalmente etnológica e antropológica, e não uma questão ontológica de origem, entendeu? Quer dizer, a metáfora antropofágica era diferente da proposição do Mar de Andrade, por exemplo, que pensava em termos praticamente quase que de progresso do espírito, né? Que vai, da inteligência, né? Que vai absorvendo tanto o que já foi produzido, enfim, no Ocidente, como, ao mesmo tempo, vai tentando responder às necessidades nacionais. Oswald de Andrade, de cara, começa a pensar, né, nesta ambivalência entre a cultura que vem pronta, né, e que sempre se impôs, e a qual não deveria se impor, e a cultura que é vivida, a cultura vivida. E desse encontro é que sai, digamos, a operação antropofágica, em termos culturais e artísticos, surge daí. É uma operação de introjeção do que interessa e de esquecimento do que não interessa, né? Então, nos manifestos Pau-Brasil e Antropófago, ele vai deixar muito claro o que deve ser rejeitado completamente, né? A cultura de gabinete, essa cultura puramente irracional de imposição, né, eurocêntrica, né? E o que deveria ser realmente considerado dessa cultura, que é o dado novo, o dado emergente, o dado de transformador, né? Que o novo vanguardista trazia para num ambiente ainda extremamente retrógrado, parado, etc., né? Quer dizer, essas duas proposições que nos anos 60 vão entrar em funcionamento de maneira muito, muito sensível na cultura brasileira e nas artes brasileiras, não é verdade? Se entre o modernismo e os anos 50, digamos, a linha Mário Andradina foi a mais prevalente, né? Por exemplo, com a literatura nordestina dos anos 30, 40, a atividade artística do Portinari, de Cavalcante, todos eles valorizando essa linha que vem enfim, do autenticamente nacional, certo? Nos anos 50 começa a haver uma reviravolta com a chegada da arte europeia maciçamente a partir da Bienal, da primeira Bienal principalmente, né? E a partir da fundação do Teatro Brasileiro de Comédia, da Companhia Cinematográfica Vera Cruz, enfim, as exposições de arte abstrata, etc., começa a haver uma mudança que nos anos 60 explode, trazendo à luz
convivência, na verdade, de duas linhas de modernização, né? A antropofágia que tinha ficado, digamos, esquecida durante os anos 30, 40, até ser revigorada a partir de meados de 50 pela poesia concreta de São Paulo, né? E a linha Maria Andradina, exatamente de entender a constituição de uma cultura nacional a partir de pesquisas que ele mesmo vai comandar, pesquisas dos rituais, da música, das artes plásticas coloniais e em diversos lugares do país e também da atualidade. Muito bem. Nos anos 60, a partir finalmente principalmente do final dos anos 50 e daí durante todos os anos 60, nós vamos ter exatamente esse tempo das grandes intervenções, né, projetadas, com programas, com plataformas, né, como foi a arte abstrata nos anos 50, com o Manifesto Ruptura, ou o Manifesto Frente do Rio de Janeiro, Ruptura em São Paulo, como no final dos anos 50, o Manifesto Neoconcreto, escrito pelo Ferreira Goulart, que vai repensar exatamente esse caminho da modernização que vinha se efetivando nos anos 50, na linha do construtivismo, do construtivismo do século XX, desde o construtivismo que vem lá dos russos, desde o cubismo, do suprematismo, do Malevich, do neoplasticismo do Mondrian, né, do Kandinsky, do Klee, etc., né, até a radicalização dessa linha construtiva com a arte abstrata dos anos 50, que chega ao Brasil com tudo a partir da primeira Bienal, principalmente de São Paulo, né? No final dos anos 50, parece que já se começa a pensar a crise dessa linha construtivista. Mas ainda, dentro da mesma ênfase construtivista, há uma transformação extremamente importante. Por exemplo, basta a gente lembrar um importante texto do crítico Mário Pedrosa, que é de 59, chamado Brasília, Cidade Nova, que há tantas, em que ele está mostrando exatamente os caminhos dessa modernidade construtivista brasileira e reforçando que esse era o nosso caminho, não havia outro. Num certo momento ele diz assim: o Brasil é um país condenado ao moderno. Quando ele diz condenado ao moderno, ele diz assim: nós não tem outra alternativa no Brasil, não podemos refazer, como na Europa, ou mesmo como certas coisas dos Estados Unidos, não podemos refazer nada do que já foi feito, nós temos que partir daqui, desse moderno construtivista que se implantou nas artes plásticas, na poesia concreta, que se implantou na arquitetura, desde do prédio de 30, não sei de quando é, Paulo, você lembra, de 39, se não me engano, o prédio que hoje é do Ministério da Cultura, não é? Que tem o seu risco principal, primeiro feito pelo Le Corbusier, depois atualizado por uma equipe brasileira. Desde aquilo, a modernização que houve no teatro, no cinema, na música popular nos anos 50, basta lembrar da Bossa Nova, né, com a sua absorção do jazz, por exemplo. Quer dizer, o Mário Pedrosa diz, bom, a condenação moderna quer dizer o seguinte: não temos caminho, Brasília aponta esse caminho, né? E o Hélio Oiticica vai ser exatamente desenvolver uma trajetória experimental na linha da crença de que este desenvolvimento construtivista, que ele chama de linha de construção, né? Ele chama de sentido de construção, é a única alternativa para se pensar não só a modernização artística do país e para colocar o país exatamente, tranquilamente, ao lado das exigências modernas que estavam vindo por outras vias, por vias dos meios de comunicação e de informação, não é? E como também pelo fato de que seria a melhor maneira também de pensar o que ele chama de diarreia brasileira, quer dizer, o fato de que culturalmente e artisticamente o Brasil não se conseguia se constituir, ele não conseguia ter aquela estabilidade de que falava o Mário de Andrade, entendeu? Então, para estancar essa diarreia, para intervir, não é estancar, mas intervir nessa diarreia, nessa indeterminação cultural e artística, nesse atraso
nesse atraso, dado ainda pela adesão à concepção muito tradicional de arte, baseada apenas nas obras de arte, não é? E baseada ainda em categorias quase que naturais, de beleza, assim por diante, né? Era preciso exatamente dar toda a força a essa linha construtivista, retomar as principais indicações que foram desenvolvidas na vanguarda europeia, né? desde o do cubismo, e exatamente não adaptá-las, mas realizar aquilo que esta linha construtiva da arte moderna não tinha realizado em lugar nenhum, e que era possível realizar no Brasil de uma forma original agora, e de uma forma singular, absolutamente singular. É aí que ele desata uma cascata de proposições extremamente interessantes, uma dependendo da outra, quer dizer, o que vem depois é um desenvolvimento de alguma coisa que está propugnado antes e que relança para outra coisa e que vai exatamente desde o final dos anos 50, quando ele começa com os metas-esquemas, e chega até o final dos anos 60 com a sua proposição de um além da arte, que seria exatamente o momento de realização, né, do descentramento de todas as proposições artísticas tradicionais, a proposição de uma outra concepção de arte e, finalmente, a realização daquilo que era propugnado em todas as vanguardas europeias e também brasileiras desde o começo do século, a realização da relação entre arte e vida. E por vida aqui entende-se não só vida no sentido de vivência, vida no sentido de sociabilidade, isto é, da relação de um lugar da arte no social, onde ele vai ver a tentativa na atividade dele, mas de outros artistas também, de realizar aquilo que ele diz em 72, que a tarefa do artista não era criar propriamente, mas era mudar o valor das coisas. Mudar os valores das coisas é exatamente fazer da arte, a relação entre arte e vida, não apenas uma relação de individualidades, o puro relacional afetivo, mas através desse afetivo, desse sensível, né, assimilar o coletivo como o lugar próprio da arte. Então, eu acho que seguir um pouco o desenvolvimento da arte de Sica é fundamental para se entrar nessa discussão, que não é só dele, é de muitos artistas, mas só que nele é uma coisa excepcional. Ele não só fez um trajeto muito organizado, digamos, ele chamava de work in progress, quer dizer, o progress da arte para o além da arte, da arte para o além da arte, entendeu? E um projeto que vai desenvolvendo em cascata uma proposição depois atrás da outra, e elas têm ao mesmo tempo uma espécie de consequência, né? E ao mesmo tempo uma não consequência, quer dizer, a consequência é que depois de realizadas as etapas, a gente percebe que o que veio depois, como eu já disse, dependia do que vinha antes. Mas não se dizia que daqui tem que ir para lá programaticamente. Quer dizer, havia um programa para chegar no além da arte, mas não se sabia bem qual era a etapa. As etapas foram acontecendo, né? Mas se percebe que no final do trajeto ela é muito bem construída e com rigor, né? Então, essa trajetória experimental, né, desatada pelo Oiticica, a partir das proposições neoconcretas isto é, do Manifesto Neoconcreto de 1959, né, que propunha a importância da linha construtivista da arte moderna, mas ao mesmo tempo fazia ressalvas à maneira como ela tinha sido quase que se tornado cientificizada na vanguarda paulista, principalmente, do Sacilotto, Geraldo de Barros e outros que fizeram o Manifesto Ruptura, entendeu? E que mesmo no Rio, com o grupo da frente do Ivan Serpa, etc., e outros, era ainda, onde o Oiticica apareceu exatamente, ela não tinha ainda a corrente, digamos, a linha concretista não tinha ainda realizado aquilo que se queria e que o Oiticica via como fundamental, que era exatamente a chegada
para um além da arte, que era a relação entre arte e vida. Então Oiticica desenvolve uma trajetória experimental através das proposições neoconcretas como solução aos problemas e impasses detonados pela crise da pintura, o que o levou à invenção de estruturas espaciais em que se buscava resolver as questões de estrutura, cor, espaço e tempo, introduzindo aí a categoria fundamental de participação. É uma categoria artística que aparece no começo do século timidamente, que é o segredo da relação entre arte e vida, e entre arte e da arte ter uma função social, isto é, mudar o valor das coisas, entendeu? Está exatamente na ideia de participação, que vai ser a categoria fundamental da estética dos anos 60. Né? E, com isso, ele estava apontando para o deslocamento da arte aos comportamentos, da arte às intervenções, que iam do individual ao social. Isto é, situando-se no cultural, né? E, exatamente, nessas intervenções, haveria uma singular valorização do corpo e das experiências vivenciais. Enfim, o Oiticica pretendia exatamente realizar algumas coisas que estavam propugnadas desde o começo do século nas vanguardas, com esta proposição arte-vida, quer dizer, é o corpo presente na arte, não é? E as experiências vivenciais também presentes, sem que elas fossem determinantes. Não é? Isto é, ao invés da atividade artística, que é a atividade das produtoras de obras, se referirem exatamente ao caráter transcendental das obras, agora caminhar para uma proposição artística que, ao incluir o corpo, as vivências e, principalmente, quanto elas estão evoluindo, fazendo evoluções, quer dizer, como em escola de samba, né? Fazendo evoluções, se desenvolvendo no social, isto faria com que o sensível estaria introduzindo na arte alguma coisa que faltava às obras, tal como elas tinham sido, digamos, de certa forma, enrijecidas desde o neoclassicismo do século XIX. Né? E como estava enrijecida na produção artística brasileira, na pintura, por exemplo, em que o século XIX estava presente ainda na década de 20, totalmente. Né? Então, essa introdução da relação, repensar estrutura, cor, tempo, vai levar Oiticica a pensar exatamente, por exemplo, a pintura fora do quadro. E não era só ele que estava pensando isso, a Lígia Clark estava fazendo isso ao mesmo tempo, e até um pouco antes do Oiticica já estava pensando nisso, né? E mesmo na arte europeia também se pensava isso, só que o Oiticica vai realizar isso de maneira muito especial e de maneira muito exemplar, razão pela qual até hoje a valorização dele no Brasil e no mundo vem dessas suas proposições. Então ele vai propor meta-esquemas, relevos espaciais, bilaterais, núcleos, bólides e depois manifestações ambientais. Essa sequência, vista a posteriori, percebe que ela é totalmente consequente. Uma coisa propõe a outra, uma coisa exige a outra. Dos meta-esquemas aos relevos espaciais, isto é, a pintura no espaço, dos relevos e bilaterais também. Daí aos núcleos, quando ele examina melhor essa pintura, essa cor no espaço, e examina as suas qualidades pigmentares, a sua luz, a luz que ela expande, etc. Aquilo que ele chamou de núcleos e depois do que ele chamou de bólides, né? Bólides, quer dizer, aqueles meteoros de cor, lançados no espaço. E daí ele vai, com os parangolés, ele vai fazer essa cor adejar no espaço. E daí ele vai encontrar um local onde tudo isso pode ser não resumido, não sintetizado, mas um lugar que, ao mesmo tempo, é vivencial e propositivo, em que tudo isso se expandisse e propusesse uma transfiguração da arte em outra coisa,
que ele vai chamar de além da arte. Né? Quer dizer, essas proposições atualizam todos os problemas da linha construtivista da arte no Ocidente. Todas as linhas. De Malevich a Mondrian, de Mondrian ao expressionismo abstrato americano, entendeu? Dos anos 50. Ele vai exatamente atualizar, e atualizar quer dizer, não é só fazer de novo, é introduzir algo que não tinha sido feito. Isso que é atualizar. Algo que não tinha sido feito, que está na linha, mas não foi feito. Algo que falta. Por exemplo, o que faltava no Malevich, no Tatlin, no Mondrian, etc., e que estava assim prefigurado, parece que, vendo a posteriori, parece que estava lá e nunca saiu, estava em ovo e nunca saiu, é a participação. Exatamente a participação, que é o que o Oiticic vai desenvolver com as suas manifestações, com o parangolé e depois com as manifestações ambientais. Né? Tá? Como ele dizia, a intenção dele, ele dizia isso no diário dele, no notebook dele, já nos anos 50, ele escrevia assim, né, ele tinha a intenção de efetivar, a palavra efetivar é minha, efetivar, agora, aspas, as possibilidades ainda não exploradas dentro desse movimento de Malevich a Mondrian, da abstração à pop art. Veja bem, o Oiticic tinha muito claro o que ele queria. O que era a atualização da linha construtivista? Realizar possibilidades ainda não exploradas dentro desse desenvolvimento, não movimento, desenvolvimento, percebe? E a participação vai ser o X, a vivência. Estrutura e vivência, a relação, ele vai estabelecer uma relação entre estrutura e vivência, exatamente isso que faltava. O que nós tínhamos antes era estrutura. A vivência era prefigurada, mas não aparecia. Entendeu? Ele vai efetivar a relação entre estrutura e vivência. Bom, isso aí é a abertura do campo do contemporâneo. Isto é. Entendeu? Eu disse que foi importante, não só porque ele fez isso na sua atividade artística, como ele pensou isso. As suas anotações nos seus notebooks, que ele fez a vida inteira. E os textos que ele foi escrevendo para certas ocasiões especiais, certas exposições, como o grande texto dele para a nova objetividade brasileira de 67, deixa bem claro isso, como ele tinha consciência do que ele queria. E o que ele queria eram necessidades que estavam propostas, mas não tinham sido desenvolvidas. Bom, com isto, no seu percurso, que vai exatamente dos meta-esquemas até esse além da arte, das manifestações ambientais e daí em diante, nesse percurso, o Oiticic tensionou, quer dizer, ele puxou e esticou, tensionou os limites das pesquisas modernas, das pesquisas construtivistas modernas, abrindo com isso o campo do contemporâneo. Com isso, visando, isto é, visionário que ele era, visando a reposicionar o valor da arte e a posição dos artistas. O artista não era um cara que estava aí para criar, porque ele não gostava da palavra criação, gostava da palavra invenção, mas estava aí para intervir e mudar o valor das coisas, mudar o valor da arte e mudar o valor da arte na sociedade. Daí o seu compromisso nos anos 60 com o coletivo, como vai estar em suas manifestações. Bom, uma citação de 61 dele, longa citação, mas o que vale a pena fazer é a seguinte, ó. Ele dizia, em 61, no seu diário, está lá no livro Aspiro ao Grande Labirinto, que foi uma coletânea de textos dele, feito pelo Ali Salomão, a Lígia Pape e o Figueiredo. Está lá uma anotação de 61. Aspas. Como está tudo claro agora em 61, veja bem, 61. Como está tudo claro agora que a pintura teria de sair para o espaço, ser completa, não em superfície, em aparência. Olha só, em superfície e aparência é a obra de arte da tradição pictórica, tá certo? Não em superfície e aparência, mas na sua integridade profunda. A integridade profunda vai ser a estrutura e a vivência. Creio que só partindo desses elementos novos, poder-se-á levar adiante
o que começaram os grandes construtores do começo do século. Veja como ele é lúcido. Ele não está dizendo que ele está inventando nada novo, ele está começando do zero. Não, é levar adiante o que começaram os grandes construtores do começo do século. Kandinsky, Malevich, Tatley, Mondrian, etc. Construtores do fim da figura e do quadro e do começo de algo novo, não por serem geométricos, mas porque atingem com maior objetividade o problema da não objetividade. Eles são objetivos no sentido de buscar alguma coisa que não é objetiva, que é a vivência, a não objetividade. Tá? Não exclua a importância de Matisse, Picasso, Klee, Pollock, Walls, etc., mas pertence a outro tipo de expressão, também da época, mas paralelo aos construtores, e também prenunciam o fim do quadro. Então, eu disse, outros fizeram isso, mas eu opto por esse caminho, que vem de Kandinsky, Malevich, Tatley, etc., etc. Aí ele diz, cada vez que procuro situar a posição estética do meu desenvolvimento historicamente em relação às suas origens, chego à conclusão de que não só é um desenvolvimento individual muito forte, ele tinha consciência disso, e pessoal, como, atenção, completa um contexto histórico e cria um movimento junto a outros artistas. Veja que ele está longe do artista gênio, que individualmente faz tudo, entendeu? Ele sabe que ele tem uma novidade, ele sabe que ele tem uma coisa singular, uma singularidade, mas ele sabe que ele está num desenvolvimento que vem vindo. E isso é a grande coisa dele. Ele vai intervir nessa linha construtivista de uma maneira absolutamente original. E vai abrir para outros artistas que surgiram naquele tempo e que estão surgindo até hoje, caminhos até então impossíveis, porque ele desbloqueou. É como se ele tivesse levantado um recalque, que era o recalque da participação, da vivência, da relação entre estrutura e vivência. Ele não falava nesses termos, que nós estamos falando agora, mas é como se tivesse acontecido isso. Então, partindo da problematização da pintura concreta, que estava no horizonte brasileiro naquele momento, em São Paulo, no Rio principalmente, efetuada nas proposições do neoconcretismo, Oiticica situa-se no horizonte das transformações artísticas e ideias estéticas surgidas naquilo que posteriormente ficou conhecido no Brasil como Projeto Construtivo Brasileiro, dos anos 50, principalmente, no qual não se pode esquecer o trabalho experimental em fotografia do seu pai, o entomologista do Museu Nacional José Oiticica Filho, que também tinha sido uma de suas referências na sua opção construtivista, além de sua opção política, porque ele foi um líder anarquista, uma referência do anarquismo, o Zé Oiticica. O seu avô, Zé Oiticica, tinha sido anarquista, e o seu pai, não é o seu pai que foi, desculpe, eu confundi. O seu pai era um entomologista, o avô dele, José Oiticica, entendeu? Que tinha sido anarquista. Então, o avô anarquista, o pai construtivista e entomólogo, e Oiticica sai disso. Então, as proposições dele têm muito a ver com aquela coisa em que, ao mesmo tempo, ele vai seguir uma linha radicalmente estrutural, estruturando a relação estrutura e vivência. Nunca ele deixa de ser estrutural o trabalho dele, nunca, mesmo quando ele descongestiona totalmente a ideia de obra de arte, não é? E, ao mesmo tempo, isso aí vai articular o outro lado moderno, né? Que é aquilo que vem do anarquismo, surrealismo, etc., como atividade nômade, como atividade que vai influindo e vai desconstruindo o construído, entendeu? O tempo todo. De onde vem o seu saudável anarquismo, né? Que nunca deixa de ser construtivista ao mesmo tempo. É interessante essa ambivalência, que é uma das marcas do trabalho do Oiticica, e, na minha opinião, é das marcas do teatro, da arte contemporânea, embora poucas vezes isso é devidamente assinalado. E eu gosto de assinalar sempre isso, essa ambivalência como fundamental, exatamente porque não é uma resolução das contradições sociais e artísticas, simplesmente. Se trata de trabalhar
no horizonte das contradições, mas ao mesmo saber que uma polaridade e outra convivem e se relativizam o tempo todo. Bom, então, centrado na questão fundamental da estrutura-cor, isto é, a cor não é apenas um elemento em si, a cor é a estrutura, isso que é fundamental. Isso vem aparecendo durante o século XX, né? Mas nunca foi muito... Aparece desde a explosão da cor, no Van Gogh, no Gauguin e outros, o Matisse, etc. Sempre se pensou a questão da cor, mas ela fica matizada a partir do cubismo. A questão da estrutura ficou mais forte do que a cor, entendeu? E, no entanto, o Oiticica retoma esse problema, que é o fundamental da pintura, né? A relação de forma e cor, ou se você quiser, estrutura e cor. Estrutura e cor é o fundamental em pintura sempre, sempre. Ele retoma isso fortemente. Então, centrado na questão da estrutura-cor, Oiticica deslocou o lugar e o sentido da pintura, como etapa preparatória para a chegada ao que ele chamava de uma ordem ambiental, que transformaria a arte em campo de ações em que se interceptariam construção e vivência. Isso resume o que ele quer. Isto ocorreu já com a invenção do parangolé, 1963-64, onde ele desata um programa em progresso, Program in Progress, desenvolvido até sua morte em 1980. Né? E esse programa em progresso é, na verdade, o lugar onde ele desenvolve o que ele chama de estado contínuo de invenção. Ele entra em estado de invenção. Veja bem, não é de criação, de invenção. Entendeu? A invenção supõe exatamente o inédito, mas supõe estrutura também. Estado de invenção, a que ele vinha aspirando desde sempre. A sua concepção de anti-arte, ele chega da arte à anti-arte, que é o ambiental, por exemplo, em Tropicália, por exemplo, o ambiente Tropicália. A sua concepção de anti-arte, aquilo que ele chamava com outro nome também, de programa parangolé, foi desdobrado numa cascata, como já disse, de proposições, né? que vão das manifestações ambientais ao que ele chamou de suprassensorial, né? E depois ao CRE-lazer, e que ele organizou tudo num grande ambiente que ele fez em Londres, na Whitechapel Gallery, em 69, chamado Éden, né? Onde ele constrói ninhos, né? E depois, no final da vida dele no Rio de Janeiro, onde ele faz o que ele chamou de delírio ambulatório, né? Que é uma caminhada pela cidade, recolhendo na cidade, introduzindo modificações no ambiente da cidade. Coisa muito conhecida hoje, né? E que foi muito desenvolvida a partir dos anos 60, né? Por vários artistas que surgiram do surrealismo, principalmente, né? Bom, em cada uma dessas manifestações, a gente percebia que o Oiticica mantinha uma unidade de programa, isto é, relação estrutura e vivência, né? E, ao mesmo tempo, um avanço paulatino na efetivação destas manifestações ambientais, né? Então, a gente percebia que ele é extremamente lúcido quanto a esse programa, quanto aos desenvolvimentos que ele ia produzindo. Como eu já disse, ele era lúcido a ponto de articular o que já tinha sido feito com alguma coisa nova, com o novo que aparecia. E o novo que aparecia realizava alguma coisa que faltava na proposição anterior, né? E é exatamente aí que ele vai estabelecer as relações entre arte e vida, em que ele vai centrar o que ele chama de, no que ele denomina que a sua atividade tinha ao mesmo tempo um sentido ético e estético. Eram coincidentes. O ético era estético, o estético era ético. Portanto, uma singular realização da relação arte-política, né? E como, usando uma expressão que eu gosto do Mário Pedrosa, né? Ele vai fundir ou colocar, ou justapor, né? E fazer coincidir inconformismo estético e inconformismo social ao mesmo tempo. Então, essa trajetória entre começo dos anos 50, no final dos anos 50, e que se completa
completa uma trajetória de desconstrução até o final dos 60, né? Ela, como eu já disse, ela foi, digamos, resumida numa grande instalação, que é o nome que nós usamos hoje. Naquele tempo não se falava instalação. Numa grande instalação que ele fez na Whitechapel Gallery, em Londres, em 69, a que ele chamou de Éden. E ele dizia que o Éden, na expressão dele, era um campus experimental, uma espécie de taba, onde todas as experiências humanas são permitidas. E o Éden era feito como uma taba indígena, meio em círculo, meio em semicírculo, com uma abertura interna. E aí tinha tendas, tinha lugares para andar, lugar para dormir, lugar para amar, lugar para 1000 intervenções que se quisesse fazer, entendeu? Era um campus experimental, uma taba onde você tinha estrutura e vivência conjugados. Era a proposição do que ele chamava de Éden. Esse Éden era o lugar do crer-lazer, crer do lazer, não o lazer entendido como vagabundagem, mas o lazer entendido como exatamente uma outra dimensão do tempo produtivo, do tempo da produção industrial, por exemplo. Entende? Que é uma coisa que foi reivindicada cada vez mais a partir daquele momento, e nós conhecemos muito bem hoje muitas iniciativas no mundo inteiro, aqui no Brasil, inclusive, de se pensar o lazer como sendo exatamente uma dimensão da vida, né, que exatamente junto à dimensão do trabalho realizam a possibilidade do que a gente chama de vida produtiva. Não é? Bom, depois do Oiticica fez esse lugar, o Éden, onde todas as experiências humanas são permitidas, e naquele tempo, né, era o tema do rock, do rock, como é que a gente chamava? Drogas, rock, não, drogas... drogas... Sexo, drogas e rock and roll. Sexo, drogas e rock and roll, entendeu? Quer dizer, digamos, dizer, bom, as experiências vivenciais estão desconstruindo as relações familiares e sociais tradicionais, não é? O rock, a música, é um desconstrutor. Ele já tinha pensado muito isso em relação ao samba, né? Mas ele pensa agora melhor que o rock é um desconstrutor mais forte, naquela ocasião ele pensava, e até o fim da vida ele vai pensar isso, na importância do rock. As relações interindividuais, né? E as drogas que estavam exatamente naquele momento possibilitando a experimentação de um além das experiências cotidianas, quer dizer, uma tentativa não de simplesmente desenvolver um vício, mas uma tentativa de aceder, né, às experiências que ele chama de sensoriais, as experiências sensoriais, né? Daí ele chamava essa experiência de suprassensoriais. Quer dizer, isso tudo estava realizado no Éden, e ele tinha chegado a isso em pouco tempo, entre o finalzinho de 50 e o finalzinho entre 67 e 68, em 10 anos ele produziu essa transformação toda, né? Depois de ele ficar um ano e pouco, realizando essas experiências em outros lugares na Inglaterra, ele passa pelo Brasil rapidamente, e depois ele vai se fixar em Nova York, onde ele tem uma bolsa Guggenheim, e ele fica lá entre 71, se não me engano, e 78. Ele fica lá em Nova York, e ele ainda faz algumas intervenções, mas em nenhum momento ele faz exposição. Ele jamais cai nessa armadilha de transformar as suas intervenções em obra de arte, que deviam ser expostas e vendidas. Ele faz intervenções de Parangolé, faz algumas, quando ele volta ao Brasil em 78, ele faz novamente algumas instalações, né, algumas instalações do Rio de Janeiro, faz uma grande intervenção aqui em São Paulo, em 78, aí na Rua Augusta, no estacionamento da Rua Augusta, foi muito interessante, né? Mas em nenhum momento ele faz exposições, etc. E ele está dizendo que ele está o tempo todo desenvolvendo os fios do experimental, E os fios do experimental constituem aquilo que a gente costumou chamar de arte contemporânea, simplesmente, que não quer dizer nada falar arte contemporânea, mas é o fio do experimental que vem desde os inícios do século XX, né? E que continua atualizando, não reatualizando, hein?
atualizando princípios da arte moderna e que sempre deixam um rabo atrás, sempre deixam restos, resíduos que precisam ser retomados, né, desrecalcados e lançados em outras direções. Este é o fio do experimental, né? Este é o surto da invenção contínua, né? Certo? Então, esse é o caminho assim breve. É muito interessante que quando ele está no estágio final da sua estadia em Nova York, ele volta para o Brasil em meados de 78. Por volta de maio, por aí de 78, ele volta ao Brasil. Lá, naquele momento do ano de 78, ele escreve um texto para uma exposição, aliás, que estava sendo feita aqui na FAAP, de pensamento do que tinha sido feito na década de 60, do Brasil dos anos 60 em termos artísticos, né? Ele escreve uma carta para a Daisy Pettinini, que era professora da FAAP e estava organizando essa exposição, era a curadora da exposição, em que ele vai falar uma coisa muito interessante. Ele vai dizer o seguinte: olha, na altura em que eu estou, vendo tudo o que eu fiz nesse momento, o caminho, e um caminho totalmente consequente que eu desenvolvi até aqui, da arte ao além da arte, né? Eu estou percebendo nesse momento, 78, o seguinte, que tudo que eu fiz até aqui, na verdade, é um prelúdio àquilo que eu sempre quis, e que está vindo ainda, e que não veio ainda. Veja bem, o fio do experimental. Ele desenvolveu uma carreira desconstrutora da arte completa, não só no Brasil, mas no Ocidente, e ele está dizendo que ele estava apenas começando, e que aquilo que ele tinha feito até então, isto é, esse programa em progresso, que vai vamos dizer assim, do meta-esquema de 58 e 59 até a manifestação ambiental completa que está no Éden, em 69, em Londres, isso aí é um prelúdio, ou ele dizia, o ovo do novo, que está vindo, ele diz, e que há de vir. Portanto, ele estava se lançando para alguma coisa. Naquele momento, ele estava pensando alguma outra coisa. E o que seria essa outra coisa? Né? Depois que ele realizou a proeza de transformar o conceitual em fenômeno vivo, a expressão é dele. O conceitual, quer dizer, o conceitual da arte moderna em fenômeno vivo, né? Um processo, né, com significação, ao mesmo tempo individual e social. O que ele está dizendo quando ele diz que ele está apenas começando, entendeu? Tá? Isso é uma coisa muito interessante, eu acho assim, meio misteriosa até, mas eu imagino que ele está avisando o seguinte: quando ele disse que ele estava apenas começando, que tudo que ele tinha feito até então era um prelúdio, aquilo foi a realização do que ele chamou um dia, num texto dele, de uma nova fundação objetiva da arte. Portanto, uma transfiguração do que se chamava arte, uma outra maneira de entender a arte. Entendeu? E ele diz que no Éden, lá de 69, citando também, ele tinha chegado ao limite de tudo. Quer dizer, ele tinha chegado ao limiar das transformações modernas. Ele tinha realizado a relação entre estrutura e vida. Ele não desistiu nem da estrutura, mas ele introduziu a vida. E isto era, digamos, o que se aspirava desde o início da modernidade. Entendeu? Isto está lá, inclusive, muito claro no texto do Baudelaire, quando o Baudelaire diz o que é a modernidade, né? Ele vai dizer que é exatamente esse lugar, o moderno, a modernidade, a arte moderna é o lugar onde nós temos, ao mesmo tempo, o precário, o passageiro, entendeu? Aquilo que é imanente à vida, e ao mesmo tempo uma transcendência qualquer, que ele chama que é aquilo que aspira à arte sempre, né? Então, Oiticica teria, nessa sua relação de estrutura e vivência, ele tinha realmente realizado essa fundação objetiva da arte. Por isso que ele disse que tinha chegado ao limite de tudo, ao limiar das transformações possíveis dentro do que se chama moderno. Entendeu? O que viria depois, ele não chamaria jamais de pós-moderno. Entendeu? Embora o Mário Pedrosa, num texto de 68, tratando da atividade dele e da Lígia Clark, tinha usado a expressão pós-moderno. Só que quando o Mário Pedrosa usou a expressão pós-moderno,
em 68, 69, eu não sei se é 67 ou 68 esse texto do Mário Pedrosa, o que ele chama de pós-moderno é exatamente isso que o Oiticica dizia, chegar ao limite de tudo o que podia se pensar no moderno, ele quer dizer, e fazer uma arte do depois da obra de arte. É isso que o Pedrosa pensava, sabe, como pós-moderno. Não tem nada a ver com o pós-moderno propugnado a partir dos anos 80, que seria uma superação do moderno. Não, o Oiticica vai dizer, quando eu citei o texto dele, de que ele se integrava a um movimento que vinha desde o começo do século, do Malevich, etc., e que ele dava sequência a isso, e que ele chegou ao limite de tudo, ele quer dizer exatamente que não há um depois disso. Ele chegou a um estado de invenção. Esse estado de invenção, enfim, era alguma coisa como a conquista daquilo que estava propugnado, e não como superação, entendeu? Quer dizer, não se tratava absolutamente de pensar uma origem da arte e uma coisa depois. Não. Ele diz exatamente que era irreversível essa trajetória que ele fez, era irreversível, estava imanente às proposições modernas e que ele levou-as até o fim. Nós diríamos assim, ele levou até o fim as proposições de vanguarda. E isso tudo para ele era um prelúdio. O que é esse prelúdio? O prelúdio é quê? A liberdade. A liberdade da invenção, simplesmente. Aquilo que ocorreu depois. O múltiplo e o heterogêneo. O campo da arte é o campo do múltiplo e do heterogêneo. Não precisa falar em moderno, pós-moderno, em contemporâneo. É o lugar do múltiplo e do heterogêneo, onde reminiscências modernas, ou inconsistências modernas, ou faltas modernas, reaparecem transfiguradas e transformadas, entendeu? Por exemplo, as novas tecnologias hoje, o digital, por exemplo, faz isso muitas vezes. Trabalha com alguma coisa que você percebe que na sua origem é moderna, mas as condições são outras. O modo de enunciação é outro, e o modo de recepção é completamente outro. Então, nós estamos no campo do heterogêneo e do múltiplo, e da multiplicidade, entendeu? Quer dizer que o ovo do novo dele era exatamente chegar ao limite de tudo. O limite de tudo era retirar a pintura, por exemplo, do quadro e lançá-la no espaço. Do espaço, lançá-la na experiência de vivência, né? Nas manifestações ambientais. Realizado isto, realizou-se o prelúdio. Entramos no domínio da liberdade plena, isto é, em que a conquista do múltiplo e do heterogêneo, né? Portanto, não há mais procura. Ele dizia isso, ele estava livre do drama da procura. Não há mais procura, que é o que a vanguarda faz. A procura. Ela vai procurando, ela vai identificando problemas e procurando resolvê-los. Ele tinha realizado isso tudo, entendeu? Então, para onde se vai? Exatamente. Ele instaurou um campo. Ele chegou ao ponto o grande segredo, na minha opinião, isso é ideia minha. O grande segredo do Oiticica é exatamente isso. A invenção é a instauração. Instauração de um campo múltiplo e heterogêneo.